Amém. A paz do Senhor. Pai querido, Deus amado, eterno, soberano, nesta noite, Senhor, te damos graças por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Agora, Senhor, em especial, quero te entregar a vida do Teu servo, Senhor Márcia, em Tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, eu quero te pedir, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. Derrama da sabedoria, Senhor, dos altos céus, Senhor, sobre a vida dele, Pai. E que ele possa, Senhor, trazer uma palavra segundo a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua, Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor, através do Teu servo, Senhor. Usa ele como instrumento, Senhor, vivo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, repreenda, Pai, todo e qualquer espírito de distração, Deus. Tudo contrário à Tua presença, Senhor, nós anulamos na autoridade do Teu santo nome, Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor. Que essa palavra possa ser, Senhor, impactante aos nossos corações. Que os nossos corações possam estar sensíveis ao Teu falar, Senhor. Fala conosco poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que oração, hein, rapaz? Jesus. Forte o negócio aqui, hein? Senhor. Aleluia, graças a Deus, louvamos ao Senhor nessa noite. A paz de Cristo, boa noite, igreja. Como é bom estar aqui, né? Como é maravilhoso a gente ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, de poder falar do amor desse Deus, que é o único Deus que salva, cura e liberta, não tem outro. E eu gostaria, nessa noite, eu sempre digo que Davi, ele nutria no seu coração, o coração dele queimava pela presença do Senhor, queimava por estar nos átrios do Senhor. Entendo que todas as vezes que a gente vem à casa do Senhor, a gente precisa vir para a casa de Deus com esse coração, com o coração queimando por Ele, né? Com o coração contrito pela presença do Pai, porque a gente está vindo aqui exatamente para encontrá-lo. Você não veio nessa noite, meu irmão, para ver a performance do irmão Márcio, até porque eu não tenho nada, não tem nada de mim para você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração nessa noite, que o Espírito Santo vai derramar graça, que Deus vai clarear a nossa mente nessa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo, né? Já falei da oportunidade, agradeço muito. Eu gostaria de trazer um agradecimento especial à nossa pastora fundadora, a pastora Eli, né? Porque pelo carinho, os irmãos sabem que a minha família está aqui há pouco tempo, mas a gente tem experimentado, sabe, o aconchego, a gente tem experimentado essa recepção tão calorosa, tão maravilhosa. Eu gostaria também de agradecer aos pastores Peter e Jane, né, pelo carinho, né, já temos a responsabilidade de estar trabalhando nos juniores com Marquinha Joyce, a gente fica muito feliz com isso. Agradecemos também os demais pastores, em nome de Jesus, pastor Tiago, Romualdo, pastor Marcelo também, Edson, demais pastoras, Geilza também, já conheço a Geilza há muito tempo, né, Geilza? E é interessante sobre a missionária ali naquela época, e eu estava conversando ontem com o Alex, e é algo que sempre tocou no meu coração, irmãos. Há 35 anos atrás, eu tinha lá meus 16, 17 anos, e a gente via a missionária ali pregar na época, e havia um traço assim muito distintivo, né, Geilza? Porque ela sempre pregou assim com muita autoridade. Todas as vezes que eu olhava para ela no púlpito, e eu falava, poxa, que autoridade, né? A voz dela exalava isso, externava autoridade, e ela sempre pregou com muita convicção, né? E é interessante que naquele tempo não era muito comum uma mulher subir no púlpito para pregar. Era difícil, eram poucas que subiam no púlpito. Então, nós louvamos a Deus pela vida dela. Nós, né? Com certeza temos uma mulher que é exemplo de fé, de coragem, né? Gostaria também de agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, e gostaria de agradecer em especial a minha esposa, né, a mulher que tem me aguentado, né, só Deus mesmo, e olhando para mim e para ela, vocês percebem claramente que eu orei muito mais, né, acho que meu amor, acho que eu te venci nessa daí,
mas nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Meus irmãos, eu não vou falar nada que os irmãos já não tenham ouvido, porque essa igreja aqui, a gente sabe que o povo aqui não apenas lê, mas medita na palavra. Eu não vou falar nada que os irmãos já não tenham ouvido, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela renova a nossa alma. A palavra do Senhor renova o nosso espírito. E a paz do mesmo texto, Deus sempre traz um novo entendimento. Deus sempre traz para os nossos corações uma nova revelação. E tenho certeza que Ele vai falar profundamente aos nossos corações nessa noite. Eu gostaria, de matando a saudade, né, Geilson? Eu gostaria de cantar uma canção. Irmãos, eu não sei cantar. Não adianta olhar para cá esperando alta performance do Márcio, não faz isso. Mas eu gostaria de cantar uma canção lembrando os velhos tempos. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Tenho certeza que Deus vai falar contigo através dessa canção. Amém? Sim. Se você souber, canta conosco em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Se você souber, canta conosco. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Canta conosco aqueles que vão tocar na veste do mestre nessa noite. Aleluia. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Toca você nas vestes do mestre. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode te curar. Aleluia. Aleluia. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Meus irmãos, sem delongas, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelhos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Aqui é uma bênção, né? Aqui é uma bênção, tem esse telão. A gente pode ler no telão. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Aleluia. Graças ao nome do Senhor Jesus. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Antes de pregar, eu sempre gosto de glorificar o nome do Senhor. E é interessante que lá em Isaías, né, a palavra de Deus diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Moisés, em dado momento, ele está contendendo com Deus, está conversando com Deus, e Deus fala para ele: fala que o eu sou é que te mandou. Fala para o povo de Israel que o eu sou é que te mandou. Aleluia. Isso mostra que o nosso Deus
ele é atemporal e ele é espacial. O nosso Deus, ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipotente. O nosso Deus, ele é poderoso. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse também, eu sou o princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu dou de graça da fonte da água da vida. Levanta a mão aqueles que vão beber nessa noite dessa fonte. Levanta a mão aqueles que vão mergulhar profundamente nessa noite, nas fontes, nas ricas fontes que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Mas voltando ao texto, e é interessante porque esse texto ele é muito rico, como toda a palavra de Deus. E se a gente for aqui falar sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou nesse texto, certamente vamos ficar aqui a noite toda, mas o Espírito Santo falou alguns pontos desse texto para que eu compartilhasse com os irmãos, para que eu compartilhasse com a igreja. E é tremendo nesse texto, meu irmão, que a gente vê a metodologia do céu, Jesus aplicando a metodologia própria do céu. Sem dúvida alguma que essa cura do cego de Betsaida tem um toque de exclusividade. E a gente vê que, perpassando a palavra de Deus, quando a gente olha, lê a Bíblia, a gente vai ver que nenhuma cura é igual, nenhuma libertação é igual, nenhum milagre que Jesus fez é igual, por uma razão muito simples. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, e ele nos conhece na nossa intimidade. Jesus, a Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura, e ele sabe que nós somos o quê? Pó. Deus não interage comigo da mesma forma que interage com o pastor Romualdo, com a Geilza. Por quê? Porque ele conhece a nossa singularidade, ele conhece o quê? A nossa especificidade. Deus, ele trabalha conosco de forma diferente. Muitas vezes nós achamos que Deus vai operar na nossa vida da mesma forma que opera na vida de um outro irmão. Mas a gente sabe que não é assim. Mas é interessante, meus irmãos, que por que não é assim, não pode ser? Exatamente porque nós somos diferentes, porque a nossa história de vida é diferente. Nós percorremos ao longo da nossa vida caminho diferente. E muitas vezes nós olhamos para o passado e tem coisas lá atrás que nós nos envergonhamos, não é mesmo? Tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós olhamos e nós queremos esquecer. Situações que muitas vezes nos machucam. Situações que muitas vezes nos fazem chorar. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é aquele que transforma a vergonha em dupla honra. Olha, Deus me mandou aqui para te dizer nessa noite que aquilo que te machuca, aquilo que envergonha você, exatamente isso que o Senhor vai usar, é isso que vai ser o combustível, para quê? Para que Deus, ele faça você voar alto, para que o Senhor te leve a lugares longe, para que Deus, para que você possa viver a plenitude do Senhor na tua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas o interessante, meus irmãos, em tudo isso, sabe o que é também? É que Deus espera que nós avancemos. Por quê? Porque essa forma peculiar, essa forma específica que Deus tem de nos tratar, também demanda de nós, em muitas áreas, de muitas situações da nossa vida, uma posição. Deus quer que a gente se posicione também. E muitas vezes, Deus requer de nós, pastor Romualdo, um posicionamento também específico. Às vezes, em determinado momento da nossa vida, não é mesmo? Deus, ele espera que a gente seja mais obediente, não é? Em determinado momento da nossa vida, Deus espera que a gente se consagre mais, não é mesmo? Em outros momentos da nossa vida, Deus espera que a gente se lance mais ao serviço na casa do Mestre, não é? Deus, ele também espera de nós, em muitas situações, um posicionamento específico. E aí, muitas vezes, nós perguntamos, e eu já passei em muitas situações na vida, perguntando para o Senhor, mas nesse momento da minha vida, o que tu queres de mim? O que tu precisa de mim para que eu avance? Não é? E Paulo vai dizer que nós precisamos avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus espera que nós caminhemos, irmão. Muitas vezes nós ficamos parados, travados em determinado momento da nossa vida, exatamente por quê? Porque nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que fazer em determinado momento da nossa vida, nós não sabemos como é que a gente se coloca na posição para ser liberto, para ser curado, ou para de repente a gente fluir nos dons de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, também não somos daqueles que ficam estagnados, mas Deus ele nos chama a avançar nele, aleluia, porque nós devemos o quê? O que a palavra de Deus nos ensina? Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Não tem, meu irmão, se em algum momento da sua vida você se sente parado, estagnado, olha, avance em direção ao Senhor, avance, prossiga em conhecer mais ao Senhor, se lance nos braços do Pai, se lance na obra do Senhor, aleluia. Mas olhando o texto, analisando o texto, esse texto, como eu falei para os irmãos, nos traz muito ensinamento. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para a pessoa que está do teu lado. Pergunta assim para ela: meu irmão, você quer ver milagre? Pergunta para ele. Você quer ver bênçãos na tua vida? Pergunta se não tem ninguém do teu lado, pergunta quem está na frente, pergunta para quem está atrás. Pergunta para o teu irmão: você quer ver milagre? Agora pergunta para ele assim: você está preparado para o desconforto? Você está preparado para ser desafiado? O texto, ele nos ensina que Jesus, olha só o que Jesus faz. Jesus pega na mão do cego, e o texto diz que ele leva o cego para fora da aldeia, não é? E é interessante que a gente pode tranquilamente elucubrar, talvez esse cego, ele estivesse pensando: poxa, será que esse Jesus, ele é confiável? Porque o cego está dentro de uma aldeia, ele era cego, ele tinha uma comorbidade, ele tinha uma limitação. Talvez ele pudesse perguntar: será que esse Jesus aí, ele é confiável? Será que esse Jesus, ele conhece as minhas necessidades? Será que ele sabe? Será que ele tem paciência com alguém que é cego? Não é? Ele poderia ter feito diversas indagações, mas o texto nos ensina que ele aceita o convite de Jesus, e ele sai daquela aldeia, ele saiu da sua zona de conforto. Para ele era muito melhor, talvez ele tivesse pensado: poxa, por que Jesus não me cura aqui mesmo? Por que Jesus não me cura aqui dentro da aldeia? Não é mais fácil para todo mundo? E muitas vezes é assim, a gente quer dizer para o Senhor como ele tem que operar na nossa vida, não é? Muitas vezes a gente não aceita o caminho que o Senhor propôs para a gente. Aleluia. Mas esse texto também nos ensina outra coisa muito, muito tremenda. Jesus, ele tira o cego da aldeia. Jesus, ele tira o cego daquele ambiente. Olha só. E é interessante sobre Betsaida, que Betsaida é a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Mas Jesus, falando de Betsaida, Jesus não fala muito bem de Betsaida. Jesus vai dizer que em Betsaida havia muita incredulidade. Jesus já chega ao ponto de dizer que Sodoma e Gomorra, né, haverá menos rigor com essa cidade do que Betsaida. Por quê? Porque Betsaida, Jesus encontrou muita incredulidade em Betsaida. Olha só. Meus irmãos, o que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto é que existem ambientes que impedem o agir de Deus. Olha só, existem ambientes que impedem, atrapalham o mover de Deus na nossa vida. Existem ambientes que impedem o milagre. E eu estudando esse texto, eu fiquei impactado, pastor Romualdo, em casa. Porque o Senhor falou assim de forma muito forte comigo, Geusa. Deus, ele falou assim: meu filho, olha só. E eu estou falando isso porque eu sei que essa igreja aqui é madura.
Meu filho, tem pessoas que você olha por fora, é tudo tão perfeito. Um homem justo, uma mulher justa. Parece que não tem problema algum, mas Deus falou assim comigo, só eu sei os pensamentos. Olha só eu sei o que vai na mente. O Espírito Santo imediatamente falou ao meu coração assim, pergunta para a minha igreja. Meu irmão, que ambiente a tua mente tem se conectado nesse tempo? Que atmosfera? Quais são os lugares que a tua mente, que a nossa mente tem percorrido nesse tempo? O ambiente é de vitória ou é de derrota? O ambiente é o ambiente do céu ou é um ambiente infernal? É um ambiente de luz ou de trevas? É um ambiente de vida ou de morte? A tua mente nesse tempo tem se conectado com que ambiente? Às vezes Deus ele nos traz para a casa dele, Deus prepara toda uma estrutura, que a gente recebe o alimento do céu, mas qual é o ambiente que a gente tem se conectado quando a gente sai daqui? Olha, eu quero dizer que a voz do Senhor, ela é poderosa para destruir as fortalezas mentais. Sabe por quê? Nós vivemos num tempo de muito aprisionamento da mente. As mentes estão aprisionadas, estão num círculo que elas não conseguem sair daquilo. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele é o libertador. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. O nosso Deus, Ele é o Deus que liberta. O nosso Deus, Ele é o Deus que cura. O nosso Deus, Ele é o Deus que transforma. Aleluia. Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só vem quando somos transformados. Isso só acontece quando a nossa mente é renovada nele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Deus espera, meus irmãos. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós vivamos a plenitude. Não é o desejo de Deus que haja falta na nossa vida. Jesus, com o cego de Betsaida, o texto vai dizer que primeiro ele cospe nos olhos daquele cego, não é mesmo? Mas o cego vê o quê? Vê as pessoas como árvore, né? Mas Jesus, ele não deixa nada pela metade. O nosso Deus não é um Deus de obras incompletas. O nosso Deus, ele inicia, ele desenvolve, mas ele conclui. Aleluia. Jesus poderia ter virado para o cego e falado, poxa, você não estava enxergando nada, pelo menos agora você está enxergando alguma coisa, né? Mas não, Jesus toca nos olhos dele e completa e complementa aquilo que ele inicia. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo do Senhor para nós, meus irmãos, é que vivamos a plenitude de todas as áreas da nossa vida. Nossa vida conjugal, nossa vida profissional, principalmente a nossa vida espiritual, né, pastor Tiago? Nossa vida ministerial, nossa vida financeira. Deixa eu provocar os irmãos aqui. Márcio, mas por que o desejo de Deus é de plenitude? Por quê? Porque da falta Deus não é glorificado. A palavra de Deus diz que agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja ao teu coração. Aleluia. Você não passa, meus irmãos, diante de um morador de rua e glorifica a Deus. Você faz isso?
Ninguém faz isso. Verdade ou mentira? Não sejamos hipócritas, irmão. Se alguém faz isso, é sádico, não é? Porque o desejo de Deus é que o nome dele seja glorificado na nossa vida. O desejo do Senhor é que o nome dele seja exaltado. O desejo de Deus é que todos os dias você tenha razões de sobra para louvá-lo e adorá-lo. Esse é o desejo do Pai. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Deus quer definitivamente que nós entremos no seu descanso. Era o desejo de Deus que o povo de Israel saísse do Egito e ficasse 40 anos peregrinando no deserto? Já pensou se Deus chama Moisés e fala assim, ó, eu estou tirando o povo de Israel do Egito, mas vocês vão ficar 40 anos rodando no deserto. O que Moisés ia falar? Não, a gente prefere ficar aqui. Não é? Por quê? E só quem entrou na terra prometida foi quem? Quem entrou? Josué, o restante morreu no deserto. Mas por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Deus está nos chamando, meu irmão. Nessa noite, é uma vida de fé e de coragem na presença dEle. Deus quer que vivamos a plenitude. Deus quer que sejamos plenos em tudo. Mas isso depende de um posicionamento. Isso depende de uma postura nossa. Deus quer avivar em nós essa parceria que muitas vezes nós esquecemos. Eu sempre digo que Jesus, ele diz que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos que tudo é para a glória dele. Até o desejo de orar vem dele. O desejo de jejuar vem dele. O desejo de ler a palavra vem dele. O fôlego vem dele. Não é nada nosso. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus espera que a gente vá para o lugar. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas o fato objetivo é que Deus também resolveu não fazer nada se a gente também não se colocar na posição de ser usado por Ele. Se eu ficar de braço cruzado, vai ser difícil. Deus espera que a gente se posicione, amém? Deus espera que a gente tenha um posicionamento diante dEle. E nessa noite, eu gostaria de orar por você. Nessa noite eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que a igreja nesse momento, ela ficasse em espírito de oração, irmão. Nós vamos viver aqui uma batalha. Mas nós marchamos certos da vitória. Nós marchamos certo de que o nosso general é Cristo. E a palavra de Deus nos garante que nós marchamos em triunfo, de fé em fé. Eu gostaria de orar pela tua mente, meu irmão. Nós sabemos que a nossa mente é o maior campo de batalha espiritual que existe, não é verdade? E nós sabemos também que o nosso adversário, ele é especialista em jogos mentais. Nós vivemos num tempo de aprisionamento. Muitas vezes, sabe, aquele dia transcorre e no final do dia você olha e fala, Senhor, o dia passou e eu não fiz nada. Muitas vezes o dia transcorre e a gente não tem disposição para ler um versículo, para escutar um louvor. Muitas vezes nós levamos uma vida espiritual improdutiva mesmo. E nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, e tempo é uma coisa que nós não temos. A vida é muito curta, não é, Gilza? A vida é muito curta. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você a fazer como o cego de Betsaida. Jesus pegou na mão dele e levou ele para fora da aldeia. Jesus quer pegar na nossa mão nessa noite. Deus quer nos dar uma mente fortalecida. Jesus quer nos dar uma mente conectada ao céu. Jesus quer nos dar uma mente conectada às coisas do alto e desligada das coisas deste mundo. Aleluia. Eu gostaria de chamar os pastores. Nós vamos orar por você. E eu gostaria de fazer um desafio.
Aqueles que são maduros vão entender. Eu gostaria que todos viessem aqui da frente. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria que todos viessem aqui da frente. Nós vamos receber a unção, meu irmão. Nós vamos receber o toque de Deus, o toque do Espírito Santo. Você vai sair daqui nessa noite com uma mente fortalecida. Você vai sair daqui nessa noite com uma mente renovada. Você vai sair daqui nessa noite com uma mente conectada às coisas do alto, sabendo que você precisa mergulhar. Aleluia. Fecha teus olhos. Se conecta com o Pai nessa hora. Se conecta com o céu nessa hora. Fala: Senhor, eu vou tocar nas tuas vestes, Senhor. Mas tu toca na minha mente, Senhor. Me dá uma mente, Senhor. Me dá a mente de Cristo. Aleluia. Pai querido e amado, na tua presença, Pai querido, nessa noite, Pai. Senhor da glória, eis aqui a tua igreja, Pai. Pai, tu deste a vida, Senhor, por cada um deles, Senhor, por cada um de nós, Senhor. E nessa hora, meu Pai, aquilo que eu tenho te pedido nesses dias, Senhor, toca na nossa mente, Jesus. Oh, meu Pai, assim como tu tocaste nos olhos do cego de Betsaida, Senhor. Pai, toca na nossa mente, Senhor. Tu és o libertador, Senhor. Oh, meu Pai, tu veio para anular as obras do diabo, Senhor. Tu veio, Senhor Deus, para aniquilar as obras do inferno, Senhor. Tu veio, Senhor Deus, para fazer o inimigo das nossas almas se prostrar, Senhor. Então, meu Pai, nessa noite, Senhor, oh, meu Pai querido, envia os teus exércitos, Senhor. Envia os teus anjos, meu Pai, nessa noite, Senhor. Oh, meu Pai querido e amado, glorifica o teu nome, Senhor. Oh, meu Pai querido, opera maravilhas, Senhor da glória. Passeia no nosso meio, Deus, porque nós não temos nada, Senhor. Nós não temos nada o que fazer e nem oferecer, Pai. Mas tu tem tudo, Senhor. Oh, meu Pai, tu tens todo o poder, Senhor. Tu disseste que foi te dado o poder no céu e na terra, Senhor. Tu és aquele que tem as chaves de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. E quando fecha, não há quem possa abrir. Meu Pai amado, toda obra do inimigo, toda obra do diabo, Senhor. Oh, Senhor, toda penetração na mente, Senhor. Oh, Pai, há mentes aqui confusas, há mentes, Senhor Deus, que não conseguem, Senhor, cumprir a tua vontade, que não conseguem cumprir o teu querer, Senhor. A mente, Senhor, oh, meu Pai, que foram dominadas, Senhor, pelo inimigo, Senhor, mas nós repreendemos nessa noite, na autoridade do nome daquele que vive e reina para todo sempre, Pai querido. Oh, meu Pai, passa o teu bálsamo, Senhor. Oh, meu Pai querido, tem misericórdia, passa o bálsamo, Senhor, nessa noite, Senhor. Penetra, Espírito Santo, do mais profundo do ser. Penetra, Senhor, do mais profundo do coração, Senhor, nessa noite. Meu Pai, vai quebrando, Jesus, toda incredulidade, Senhor. Meu Pai amado, vai quebrando toda incredulidade, Senhor Deus. Oh, meu Pai querido, mentes, pensamentos, Senhor, que só pensam em vingança, Senhor. Oh, Pai, que só pensam, Senhor, coisas negativas, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós quebramos, Senhor, toda obra do mal, Senhor, toda obra que foi plantada ao longo dos anos, toda obra, Senhor Deus, que foi plantada, Senhor, pelo inferno, Senhor. Oh, meu Pai, nós aniquilamos agora, Pai. Nós destruímos agora, Senhor. Nós cancelamos agora, no nome de Jesus. A tua mente tem produzido só vingança. Você só pensa em vingança, você fica desanimado, do nada o desânimo toma conta de você. Mas nessa noite, o Pai das luzes, Ele sopra no interior da tua alma, Ele sopra no interior do teu ser. Oh, e Ele descarrega em você unção, Ele descarrega nessa noite graça sobre a tua vida. Aleluia! E Ele produz transformação na sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, Pai querido, aleluia. Graças nós te damos, Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, nessa noite, porque sabemos, Senhor Deus, que Tu és maravilhoso, que Tu és bom, Senhor.
Pai amado, a tua bondade dura para sempre, Senhor. Oh, Pai, nós somos dependentes de Ti. Aleluia. Você que já foi ungido, desejar voltar para o seu banco, fica à vontade, meu irmão. Aqueles que já foram ungidos podem voltar para o seu banco, podem voltar para o seu assento. Aleluia. Glórias ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias ao nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais profundamente ao teu coração. Saia daqui sabendo que a tua mente foi renovada pelo Senhor Jesus nessa noite. Segura a tua vitória nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.